Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Então, temos hoje mais uma edição do nosso seminário de pesquisa, do programa de pós-graduação em Economia da Unicinos. E hoje estamos recebendo, então, com enorme prazer, o professor Maurício Bittencourt, professor da Federal do Paraná, do Programa de Desenvolvimento Econômico, que hoje vem falar sobre economia internacional. Tá? O artigo que o professor vai apresentar em coautoria com a Natácia Correia, também aluna do programa. E o artigo fala, então, dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio nas exportações, na composição das exportações brasileiras. Queria, desde já, agradecer ao professor Maurício por ter, então, disponibilizado um dia da sua agenda para participar também de uma banca nossa e do seminário. É um prazer tê-lo aqui. Como combinamos, então, cerca de 40 minutos para a apresentação e depois temos um tempo ainda para as perguntas, e discussão, antes que os alunos, então, retornem para a sala de aula. Então, obrigada a todos. Maurício, por favor. Obrigado, Luciana. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, revendo os amigos aí, participando das atividades acadêmicas de hoje, uma banca de mestrado e agora esse seminário. Eu quero até só comentar rapidamente, a Natácia ela é uma aluna nossa da UFPR, ela não está no mestrado ainda, é aluna de graduação, ela terminou comigo uma iniciação científica, então um pouco do trabalho que está sendo colocado aqui é um pouco do resultado da pesquisa dela. Eu tinha conversado com a Luciana, que eu não tinha certeza muito do público, se era um seminário para professores ou também para alunos, então eu fiquei na dúvida de que tipo de artigo eu traria. Eu imaginei que ia ter mesmo alunos, questão do horário, daí eu falei, bom, então eu vou trazer um trabalho com alunos e não necessariamente um trabalho de pesquisa que a gente esteja desenvolvendo atualmente, apesar de que esse trabalho está sendo atualizado. Tá? Então, a ideia do trabalho, na verdade, a própria Natácia, ela fez parte da iniciação científica do Núcleo de Economia Internacional e Desenvolvimento Econômico, o tal do NEIDE que nós temos lá, e que faz parte do núcleo que a gente tem já desde, eu acho, agora não lembro, desde 2009, e que é um núcleo de pesquisa que tem professores de várias instituições. Estamos aí recentemente contactando já há algum tempo já o André com a Angélica para fazerem parte, e tem já, bom, vou chutar aqui, talvez uns 20 alunos já vinculados a ele, já somente do pessoal mais ativo do núcleo, dos professores de alguns centros. Porque é aquela história, você pede a informação para o professor passa as informações dos alunos que eles orientam, mas isso é um fluxo, quer dizer, na verdade o próprio estoque muda, porque todo ano que passa, alguns defendem a sua tese ou dissertação e outros entram no lugar. Então esse número sempre é um chute que eu tenho na cabeça, mas enfim, o núcleo tem essa característica, a gente tem vários alunos de iniciação científica também, é o caso da Natácia aí, Então, o título, como a Luciana colocou, efeitos da taxa de câmbio, a volatilidade cambial sobre a composição das exportações, é um pouco diferente do que já tem sido feito em alguns outros estudos aí que a gente mesmo já desenvolveu. A gente tem inúmeros trabalhos, já com várias orientações, trabalho tentando explicar o efeito da taxa de câmbio sobre o comércio, em geral. E a maior parte dos trabalhos tratam de questão de fluxo mesmo, fluxo comercial. E, no nosso caso, a ideia era tentar olhar uma coisa um pouco diferente, tentar olhar a questão da composição desse comércio. Se você pegar o fluxo e tentar separar isso por setores, por exemplo, e pegar quantos por cento do total do fluxo comercial é dividido em cada setor, separa isso, e depois você tentar detectar o impacto da volatilidade cambial nessas composições, mais ou menos esse seria o trabalho, aí, o resumo do trabalho que nós temos. Pode deixar aqui, tranquilo. Então, a ideia na introdução aqui é basicamente tentar mostrar um pouco do que veio acontecendo, até um pouco em relação não só ao Brasil, mas ao que também está acontecendo fora do Brasil, até porque nós vamos falar de alguns parceiros comerciais que são os principais que a gente tem. Vou pegar, a gente vai praticamente enfatizar lá 10, 11 países, além do Brasil. Então, a ideia primeira é que você ter essa história do colapso do acordo Bretton Woods no início dos anos 70, em que você teve uma mudança no padrão monetário cambial mundial aí, quer dizer, monetário cambial no sentido de que você tinha uma estabilidade garantida pela paridade cambial adotada por muito tempo, após a Segunda Guerra, com a instauração desse acordo,
E aí, a partir do momento que houve esse colapso, em 70 e pouco, você vai ter um fluxo cambial, digamos, entre os países muito, digamos assim, forte, né, bastante volátil, sem dúvida alguma. Então, é óbvio que a maior parte dos trabalhos que tentam explicar efeito cambial sobre fluxo comercial, por exemplo, que é o nosso caso, eles são justificados porque a taxa de câmbio começou a flutuar quando, anteriormente, esse período não flutuava, né, para a maior parte dos parceiros comerciais à época. Claro que a gente está comparando situações do tipo período pós-guerra, uma situação geopolítica, econômica, etc., mundial, com uma coisa dos anos 70 completamente diferente, quase duas décadas depois, né? Quer dizer, a questão comercial, ou comércio como nós conhecemos hoje, não era a mesma coisa no pós-guerra, e muito menos no início dos anos 70. Essa é a questão, né? Então, você entende por que talvez, em termos de artigos clássicos nessa literatura, você encontra muitos trabalhos a partir dos anos 70. Né? Quer dizer, lá atrás não tinha por que estudar essas coisas. Não era interessante estudar, porque você vai estudar volatilidade quando não existe volatilidade. Né? Quer dizer, não tem sentido. E a maior parte dos trabalhos à época trabalhavam somente com variável câmbio em nível, não necessariamente em termos de volatilidade. Né? Então, essa é a primeira parte da introdução, de uma forma mais motivacional. A segunda diz respeito à própria adoção do câmbio flutuante como consequência desse fim do acordo de Bretton Woods, que eu acabei de justificar bastante que o porquê que talvez seja interessante estudá-lo. Né? Agora, também justifiquei o porquê desses estudos serem tão importantes, né? E, claro, por último, aí sim, essa parte interessante, que é a falta de algum tipo de consenso entre os economistas, entre os estudiosos da área, em tentar chegar num consenso de dizer, pelo menos, ou, por exemplo, que mais ou menos volatilidade é pior ou é melhor para comércio. Né? Para ter uma afirmativa como essa, você tem que ter algum tipo de consenso, e isso não existe nessa literatura ainda. Então, acho que um pouco do trabalho da Natácia aqui, com o que a gente tentou fazer ao longo dos últimos anos, foi mesmo tentar colocar uma pedrinha, um tijolinho a mais nessa discussão. Só isso. Né? Nada muito mais pretensioso que isso. Né? Bom, o problema, então, acabei de falar muito sobre isso. Né? Essa história, então, da importância está sendo ampliada em relação ao assunto, porque os países estão tendo, principalmente em períodos de crise recentes, né, cada vez mais flutuação cambial por várias razões. Você tem uma certa demanda por estudos, exatamente tentando olhar esse setor externo e como que esse setor externo responde a essas flutuações cambiais, por exemplo. Porque a boa parte das flutuações cambiais são consequências das flutuações econômicas dos países. Né? Bom, enfim, tem algumas exceções, eu não vou entrar, mas China, por exemplo, tem um papel, digamos assim, a questão cambial da China tem uma certa razão que não necessariamente é vinculada a crises ou coisa do tipo, né? Mas, enfim, é uma outra questão de estratégia, inclusive, de desenvolvimento, de colocação de produto chinês no mercado internacional, é um pouco diferente. Né? Mas, em geral, seria isso. Né? A outra coisa, em relação a essa parte dos problemas aqui, ou do problema que a gente está tentando estudar, diz respeito à questão da determinação dessa estrutura produtiva brasileira. Né? Quer dizer, a estrutura produtiva brasileira, como a gente a conhece, né, ela é determinante no que a gente conhece também como pauta de exportação, que a gente visualiza todo ano, todo mês, todo dia, como quiserem. Né? Quer dizer, qualquer período de tempo que você pega a pauta de exportação de qualquer país, não precisaria ser o Brasil, a ideia é que você... É como se a pauta de exportação fosse uma fotografia da estrutura produtiva daquele país. Né? Então, é como o cara que vai fazer um exame de sangue para tentar verificar as suas condições de saúde. Né? Mais ou menos a analogia que eu faço para os alunos geralmente é essa. Né? Daí você vê lá os indicadores, como é que está, se o cara está bem de saúde ou não. A pauta de exportações, apesar de não ser uma coisa tão direta, ela indiretamente reflete a estrutura produtiva. Acho que essa é a ideia. Né? Aí, é claro, a problemática que nós estamos tentando trazer é que talvez essa estrutura produtiva possa ser refletida mesmo, então, nessa estrutura da pauta de exportações, mas tentando olhar as exportações uma outra ótica, que é a ótica da composição dela, talvez nos dê algum indicativo de quão importante seria a resposta desses setores, ou dessa composição setorial nas exportações, para choques como o que a gente vai estudar. Por exemplo, volatilidade do câmbio variando demais. Qual seria o impacto em setores mais ou menos dinâmicos, por exemplo? Né? Será que esse impacto seria equivalente ou seriam similares? Né? Acho que essa é um pouco da motivação aí também. É óbvio que
existe também essa história que a gente sempre conhece, da questão da concentração comercial ser muito, digamos assim, não é uma coisa boa você ter uma pauta uma pauta de exportação muito concentrada. Eu acho que essa é a ideia, né? E essa dependência de uma pauta muito concentrada de exportação em determinados setores ou produtos, ela só traz mais vulnerabilidade para o país, né? Então, também a gente tentar olhar isso eu vou daqui a pouco explicar como é que a gente fez essa composição, uma composição muito simples, uma subdivisão em 3 setores, basicamente, mas que diz respeito a, por exemplo, você olhar um setor menos, por exemplo, dinâmico, como alguns colocam, por exemplo, o setor mais de produtos básicos, né, commodities, que o pessoal coloca, e mostrar que, olha, você veja só, a gente fica muito vulnerável a choques externos, de preços, etc. Que é o que aconteceu com o governo no período, né, dos anos 2000 ali, que você teve um boom dos preços das commodities, mas depois despenca, e aí a gente fica muito vulnerável. Acho que é um pouco essa ideia, né? Então, isso aqui tudo da problemática é um pouco para a gente tentar meio que colocar um pano de fundo para o que a gente vai discutir, tá? Outras partes em relação que eu estou colocando aqui como importantes nessa problemática toda diz respeito a algumas outras questões que aí eu não vou realmente discutir, a gente não está discutindo no artigo, né? Mas que não tenho dúvida que são importantes, como, por exemplo, esses efeitos, na verdade, a preocupação que as pessoas, os países devem ter com a sua estrutura, com mudanças estruturais na sua economia, né? Então, não preocupação no sentido da palavra preocupar, né, de ficar... Não é nesse sentido, é no sentido de você, conhecendo o que está acontecendo com estruturas produtivas, por exemplo, né, em um país, e você potencializar isso para ganhos, para se obter ganhos a partir disso. Então, se você tem... que você conhece a tua economia a tal ponto em que você sabe que mudanças estruturais possam ou podem ser feitas para melhor, por que não fazer, né? Por que não propiciar ambiente para isso? Acho que essa é um pouco da questão. Isso ocorre de várias formas, né? Então, nós tivemos recentemente no nosso país aqui várias mudanças que eu posso dizer que poderiam ser chamadas estruturais, né? Só o fato de a gente ter tido uma estabilização econômica que nós tivemos nos anos 90 passa a ser uma coisa muito importante nesse sentido, né? Mas, enfim, então, o problema é o seguinte, é que, de modo geral, e aqui eu estou pegando exatamente o caso brasileiro, a maior parte das exportações nossas se concentraram em produtos realmente, o que a gente chamou aqui de produtos básicos, tá? E aí, se você pegar em 2000, você tinha um percentual de 23% da pauta de exportação baseada em produtos mais básicos ou de menor valor agregado, se quiserem. E a partir de 2011, ali, você teria quase metade dessas exportações nesse patamar, ou nessa característica, né, de produtos básicos. O pico, em 2014, chegou realmente exatamente 50%. Quer dizer, eu acho que isso, como também um pano de fundo, ela mostra algum tipo de dependência cada vez maior, né, porque você está passando de 23 em 11 anos para 47, ou você pegar os 14 anos ali, quase metade das exportações baseadas em produtos com essa característica, e produtos de baixo valor agregado. Ou seja, isso é bastante preocupante, sem dúvida alguma, né, com aquela coisa toda da vulnerabilidade e tudo mais. Apesar que eu até, né, antes no nosso seminário, eu até brinquei, né, mas no comentário, mas no fundo é um pouco disso. A sensação é que eu não vejo também grandes problemas em você exportar produtos que você tem vantagem comparativa, né? Enfim, mas eu acho que essa é uma outra polêmica, que tem gente que acha que não, que tem que partir para outras coisas, né? Mas eu costumo brincar, né? Vantagem comparativa é uma coisa que você, né, você nasce com aquilo, ou você tenta, digamos assim, criar condições para se desenvolvê-la, né? Algumas vantagens comparativas. Eu até brinco, a questão dos aviões, né? O Brasil é um grande competidor internacional na indústria de aviação, mas não dá para acreditar que o fato do Santos Dumont ser brasileiro, né, era que a gente tinha vantagem comparativa. Poxa, então isso aí foi construído, né? Em compensação, por outro lado, o outro exemplo é aquele que todo mundo está muito ciente, que é a produção de produtos agrícolas, por exemplo, né? Mas eu não tenho dúvida que o papel que a Embrapa tem foi muito importante para isso. Então, é o tipo da coisa, não precisava lavar as mãos, porque nós temos bastante terra, temos grandes vantagens comparativas na produção da agricultura, que não precisava de uma Embrapa, né? Então, um pouco é como se fosse como é que é? O médico monstro aqui.
É aquela coisa, não é que eu esteja sempre defendendo uma coisa de livre comércio, mas também eu acho que o Estado pode propiciar esse tipo de coisa olhando essas coisas. Eu acho que a vantagem comparativa ela poderia ser artificialmente criada em alguns setores, né? Mas paro por aí porque não é o assunto. Mas realmente o pico, né, mais alto, de quase 50% na pauta de exportações, baseado em produtos básicos, é muito preocupante, né? Mas muito mais no sentido da vulnerabilidade do que realmente, como eu falei, no fato de ser o que a gente tem vantagem. Não vejo como grande problema. Bom, aqui é um pouco dessa ideia. Nesse paper do Nassif e alguns outros autores, de 2013, ele mostra muito claramente que dos anos 70 até 2010, você tem uma trajetória de produtos básicos despencando, em termos participativos, nas exportações, em termos de mais ou menos até nos anos 90, final dos anos 90, depois começa a subir, aqui muito por conta do boom das commodities, dos preços das commodities. As manufaturas aumentando, se estabiliza num determinado patamar lá em torno de 50%, depois começa a cair a partir na metade dos anos 2000. E aí, semi-manufaturados é uma característica meio que constante de permanência no mesmo patamar, mais ou menos, esse período todo, né? Bom, então, a gente está tentando mostrar que, talvez, pegando essa classificação aqui de 3 setores, é o que a gente vai acabar fazendo mesmo, é o que o pessoal acaba fazendo, tentando separar em 3 setores, exatamente como esse, e tentar explicar esse comércio, quanto desse comércio está variando, porque o câmbio varia. Basicamente, é bem simples a ideia, e é o que a gente vai tentar mostrar agora, né? Com os nossos dados mais recentes, aqui, de 2000, você pegando até 2015, você percebe que é praticamente o mesmo movimento, né? Você vê que os produtos básicos, eles praticamente trocam de lugar com a participação realmente do setor de manufatura, reforçando os dados históricos que o Nassif mostra lá, né? Daí esse aqui já fomos nós que pegamos essas informações, mas enfim, acaba sendo somente um pedaço daquele gráfico anterior, né? Bom, então a ideia do trabalho que eu já falei bastante aqui nessa questão, tentar a partir de 2003 a 2014, tentar realmente decompor, né, o comércio brasileiro nesse período e tentar verificar, ou pelo menos tentar calcular, né, identificar os impactos que a volatilidade cambial tem trazido ou trouxe nesse período para o comércio nesses 3 setores aí, né, se é que eu posso chamar de setores, tá? Então, basicamente, é essa a ideia, né? Claro que a ideia é que você, de modo geral, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, o que se espera pela literatura é que quanto mais volátil é o câmbio, menos comércio a gente faça, né? Traz mais incerteza, acho que essa é a ideia da incerteza com a questão de choques exógenos sobre o comércio dos países, né? Mas vocês vão ver que isso não existe um consenso quanto a isso. A gente vai também levar em consideração outras variáveis importantes, como a distância e até a própria renda dos países, né? Então, é uma ideia já mais consagrada na literatura, apesar da polêmica em relação a usar o que a gente chama de modelos gravitacionais, que a gente acaba usando, mas eu já falo sobre isso já. Bom, a revisão de literatura bem rapidinho, né? Acabei de falar algumas coisas. Efeitos adversos, existem vários artigos e papers que tratam dessas questões, tá? Então, papers de 73, como o do Clark, até papers mais recentes, tratando do mesmo assunto. O que é interessante é que esses que estão ali estão dizendo o seguinte, que o efeito deve ser negativo. Quanto mais volatilidade, menos comércio, digamos assim, menor fluxo comercial, né? Agora, existem trabalhos que falam que o efeito é positivo, por incrível que pareça. Então, tem alguns trabalhos que a gente cita aqui, mais recentes, é verdade, que mostram que o efeito pode até ser positivo, né? Por incrível que pareça. Até meio contraintuitivo, mas existem teorias. Tem um modelo do Baldwin e Krugman que ele tenta mostrar a questão do porquê que poderia ser positivo, né? A questão do custo de implantação do setor, tudo mais, custo de setup muito alto, etc. E efeitos ambíguos também, que você tem, talvez, por diferenças em termos de especificação de modelos, amostragens, etc., a coisa pode ser tanto positiva quanto negativa, dependendo do setor. E aí é que realmente é um pouco do que a gente está tentando ver. Será se existe essa ambiguidade ou não nesses 3 setores, o que eu estou chamando aí, né? Básicos, semi-manufaturados, manufaturados? É bem simples a ideia. Claro que essa literatura não... Gente, eu só coloquei alguns principais, e talvez eu esteja até sendo, né, injusto em citar alguns outros mais recentes nessa literatura, tá? Mas, poxa, Andrew Rose, por exemplo, um cara muito famoso, não posso deixar de citá-lo, né? Quer dizer, Brode Romales,
o Rose Van Winkle, que é um trabalho muito importante nessa área. Então, são autores que não tem como deixar de fora, né? Bom, então, já falando da metodologia, os dados, então, são dados do Contrade e da UNCTAD, né, que a gente pega os dados do Brasil, exportando para os 10 maiores ou mais importantes exportadores. E, é claro, então, estou pegando 12 anos, né, esse período aqui. E o que é interessante é que a variável dependente não vai ser fluxo comercial, como se costuma fazer, né? A ideia é exatamente pegar a proporção do comércio que cada um dos setores contempla, né? Essa é a única diferença que a gente fez aí. Então, como é que a gente mede isso aqui? A gente pega o volume exportado dos produtos lá por nível de agregação que a gente está pegando, se é básico, se é manufaturado ou manufaturado, em proporção do volume total exportado, tá? E aí a gente classifica, né, essa participação, então, de cada um deles em relação ao total, sem problema nenhum, para cada um dos parceiros comerciais. Então, para cada um dos 10 foi feita essa subdivisão aí, tá? E bem simples. Bom, variáveis explanatórias ou explicativas, a gente está usando taxa de câmbio real, na forma de volatilidade, já vou falar, a distância entre os países e a renda de cada país, né? Cada um dos parceiros IJ que a gente está considerando aí. Brasil e os seus parceiros, etc. Então, o modelo teórico, né? Temos aí o modelo emprestado da física, né? Do Tinbergen. Bom, o Tinbergen foi o cara que primeiro trouxe o Poirhonen, né? O modelo tradicional seria esse aqui, totalmente não linear, você lineariza ele com log e tal, fica numa situação como essa aqui, bem simples, só que, em vez de ter o fluxo comercial, ele tem essa composição, né? O resto, né, é tudo muito tradicional, muito comum. Só esse tal de vol aqui, que é a volatilidade, que não é exatamente a taxa de câmbio real, em nível, como eu falei, mas a volatilidade, né? Bom, enfim, já vou falar sobre como medir isso. A questão de especificação, então, claro, a gente precisa tentar... É essencial a gente ter uma medida de volatilidade cambial, então, para tentar explicar isso aqui. O que nós temos são 12 anos de dados, o Brasil e os seus parceiros lá. Então, nós temos informações aqui, 11 parceiros, né, em 12 anos, mais o Brasil. Então, você vai ter as informações aí necessárias em 120 observações num painel, tá? Então, são dados anuais, eu não estou trabalhando com outro tipo de desagregação temporal, ou seja, 120 não são um número tão grande assim de observações, né? Então, essa, eu acho que é a única ressalva que eu faço para trabalhar na taça, mas para mim, iniciação científica não dá para exigir muita coisa. Apesar que tem uma parte do que a gente já fez, que a gente está pegando uma outra nível de desagregação, que aí a gente tem mais de 160 mil observações por mesmo período, né? E os resultados, eles são, como é que eu posso dizer, eles são convergentes, digamos assim, tá? Vocês vão ver já, depois eu até comento nisso. Bom, a pergunta que vocês podem fazer é, tá bom, Maurício, legal, volatilidade do câmbio, para explicar esse comércio aí, mas como é que medimos volatilidade cambial? Né? Então, existem várias medidas, a gente está usando apenas uma, que é esse desvio padrão aqui da primeira diferença do log natural do câmbio real, tá? Então, você tem o câmbio real por mês, por ano, etc. Você faz lá, aplica o log para aquilo, faz o desvio padrão da primeira diferença sempre, de um em relação ao anterior. Então, é bem simples, é uma medida que é muito usada em finanças, né, de modo geral. A gente está usando para cá também. Tem outras medidas, tem outras maneiras de mensurar isso. E outra coisa, isso também é bastante polêmico. Como que eu meço essa tal de volatilidade do câmbio, né? Tem um outro aluno de iniciação científica, que é o Rodrigo, que ele calculou isso aí usando os modelos GART e ART. Ele coloca isso no modelo calculado totalmente separado, a questão da volatilidade do câmbio, né? E que também deu uns resultados interessantes. Até fiquei na dúvida se eu não incluía, né? Mas, enfim. Eu também não sabe. Por isso que eu perguntei o tempo da apresentação, porque senão eu fico falando o dia inteiro aqui. Bom, então, os principais parceiros que a gente está considerando aqui na análise, para 2013, porque aí está o negócio, você vai falar assim, poxa, mas para que ano ele pegou os 10 mais importantes parceiros, né? Porque isso pode mudar de ano para ano. A gente pegou 2013. Tá? Pode mudar, claro, talvez Panamá não apareça em 14, entendeu? Ou 2010. Então, a gente pegou na média, para 2013, teríamos lá a China como principal parceiro, Estados Unidos, Argentina, Holanda, e assim vai, até Chile e Panamá, né? Então, Venezuela, inclusive, 2% lá da pauta.
Então, a maior parte acaba sendo esses caras aí, quer dizer, o restante entra como outros que acabam não fazendo não computando, né? Esses são os principais, entre aspas, aí nesse período. E eu estou pegando importações, tá? Estou pegando as importações. E aí você... Bom, enfim, todo mundo já sabe que os Estados Unidos já deixou de ser o... Bom, a China está sempre... Né, falamos também hoje na banca, né? Está sempre desbancando, né? Usando o trocadilho da banca, de mestrado a gente participou, desbancando vários parceiros comerciais em vários acordos comerciais, em outros países também. E a China se tornou um grande parceiro brasileiro também, né? Gostemos ou não, né? E a questão da concentração é aquilo que eu falei antes, né? Uma pauta muito concentrada nunca é bom. Eu me lembro que lá atrás, nos anos 2000, o primeiro governo Lula, se não me engano, tentou fazer uma política de desconcentrar a pauta de exportação brasileira. É aí que começou a entrar a Venezuela, entrou outros países aí que não tinha muito comércio com o Brasil, né? A Vietnã, entrou países africanos. Isso eu até vejo com bons olhos, porque você desconcentra algo que você pode ficar muito mais vulnerável à frente, né? Mas, enfim. Aqui tem o método empírico, né, que a gente está usando. Bom, então, a variável dependente é essa tal de composição da pauta de exportações. E, claro, o volume de comércio que a gente está pegando, para tentar formular a composição, a gente usou esses dados de 4 dígitos aqui do sistema harmonizado do Comtrade, do Brasil para cada um dos países que estão sendo considerados parceiros por ano, os 12 anos que a gente está pegando aí, tá? Bom, aqui é um pouco do resumo dessa variável, né? Participação, só para produtos básicos, para os 10 parceiros ao longo dos 12 anos, né? Então, claro, tem países aqui que a participação não muda muito, né? Tem países que praticamente têm a mesma participação meio que histórica, mas tem outros que mudam bastante, né? Brasil e China, que é exatamente o que eu mostro, olha aqui, ó, ela vem crescendo, né? E olha, estou pegando só produtos básicos, né? Sei lá, alguns outros aqui, Japão, né? Ele vem aqui, vem aumentando. Esse verdinho aqui também, que é dos Estados Unidos, ó, vem aumentando. Coreia, a mesma coisa, né? Quer dizer, Coreia é esse mais claro, os Estados Unidos é o mais escuro, e assim por diante. Quer dizer, como é que eu tenho esses números, né? Eu pego a participação para cada país, para básicos, semi-manufaturados e manufaturados, o total tem que dar 100. Né? Então, é só você pegar aqui, por exemplo, um país aqui, 50% é o Japão, os outros 50% tem que vir dos outros dois setores, para você ter os 100% do Japão, né? É assim que a gente faz essa conta aí. Fizemos isso para semi-manufaturados, né? Então, o Japão aqui já vai para pouco mais de 30%. Né? E olha como varia isso aqui, ó. Se pegar Brasil e Coreia, aqui, olha aqui, ó, ele vem para cá, dá uma disparada aqui, depois cai, né? Os Estados Unidos é um pouco mais estável. Então, isso muda muito, dependendo do parceiro comercial, né? Então, é isso que eu disse para vocês. Se eu pegasse a participação em 2008, por exemplo, Coreia talvez estivesse lá em cima para essa categoria, né? Não sei o resto. Então, isso varia demais. E aí, o último, manufaturados, que aí você tem... Então, eu falei lá, 50 com quase 50 com um pouco mais de 30, né? Dava 80 alguma coisa, com quase 20, aquela 18, sei lá o que for, fecha os 100% do Japão, por exemplo. Né? Então, aí você tem uma ideia de quantos por cento das exportações do Brasil para o Japão, por exemplo, são devidas a cada uma dessas categorias, né? Então, no caso brasileiro, menos de 20% são exportados para o Japão de produtos manufaturados, mas, por exemplo, 50%, se eu não me engano, com básicos, né? Pois não. Não é Chile, eu acho, né? Pois é, agora, para mim, tem que olhar ali na tela. Teria que ver, mas... pode ser. Deixa eu ver. Acho que é Panamá mesmo, isso mesmo. Chile é de baixo. Panamá e... Panamá e Argentina mesmo. Imagina, nada. Então, essa é a ideia, né? Você ter essa fotografia que eu acho interessante, assim, eu achei interessante a iniciativa dela fazer isso. Bom, essa é a variável dependente. A volatilidade cambial computada daquela forma com o desvio padrão lá que eu falei, aí você tem essa, claro, esse eletrocardiograma que a gente está vendo aqui, né? Porque realmente cada país vai ter as suas políticas
cambiais distintas, monetárias, etc., que vão impactar na taxa de câmbio em comum que a gente está usando. A gente usou o dólar, né? Então, é tudo em relação ao dólar, para poder ter uma medida única aí para representar isso aqui. Então, claro, aí vai depender de cada país, vai ter alguns movimentos cambiais para baixo ou para cima, dependendo do período, né? Então, você percebe, claro, se eu tivesse feito esse gráfico antes de 73, pegar isso aqui no final dos anos 60, ia ser quase que como que o cara tivesse morrido, né? Está fazendo eletrocardiograma lá e ficou constante, estável o seu batimento cardíaco, né? Porque é por conta dos acordos, né? Do acordo lá. Claro que desde que os países fizessem parte do acordo, né? Nem todos faziam parte daquele acordo. Bom, então quando o cidadão vê um gráfico como esse, ele pensa assim: puxa vida, mas isso é bom ou é ruim, né? É difícil você conseguir qualificar isso dessa forma, como sendo bom ou ruim, olhando esse gráfico, né? Depende para quem e para quê que você está pensando, né? Eu estou pensando do para quê, para o comércio, por exemplo. Agora, de acordo com, talvez, com um cara mais de macro, o cara fala: não vejo isso como um grande problema. Entende? O problema é que eu estou tentando trazer essa questão mais macro ou meso para a microeconomia, que é a questão do fluxo comercial, né? E aí, para a microeconomia, isso aqui não mostra uma coisa muito boa, porque se o câmbio varia demais, a ideia é que você está trazendo muita incerteza para esse setor, para esse comportamento dos agentes nesse mercado, né? Então, existe uma coisa que ele não está levando em consideração aqui, que é como se fosse o que a gente chama de efeito terceiro país, que é a variação cambial de um terceiro parceiro. Então, você está considerando, por exemplo, Brasil e Argentina trocando mercadorias, mas o câmbio Brasil-China está mudando demais. Ou vice-versa, entendeu? Então, existe esse jogo, porque os caras vão arbitrar, os agentes econômicos que estão no mercado internacional, né, de bens e serviços. Então, o que eles vão fazer? Eles vão, não, espera lá, se eu estou aumentando a minha incerteza doméstica, eu conheci com um parceiro tal, eu vou tentar diversificar meu portfólio, tentando vender ou comprar mais produto do vizinho, que talvez tenha uma variação menor do que a dos dois que eu estou considerando. Então, isso a gente não está considerando nessa análise, mas isso também é importante, né? Tem estudos que até tentam fazer isso, acho que eu também já fiz isso, mas enfim. Bom, a análise econométrica simples, OLS, como sempre, aí como referência, aí dados em painel, porque a gente tem um painel de dados, né? Usando testes de Hausmann, para definir se o efeito fixo ou o efeito aleatório seria melhor. E aí a gente tem as descritivas aqui, né? As estatísticas descritivas dos três setores, as variáveis que a gente está usando. Então, aí 120 observações que eu falei, algumas informações aqui de média, desvio padrão, etc. Normal, né? Enfim. Acho que aqui é bem autoexplicativo. E aí a gente começa com os resultados, finalmente, né? Então, se você pegar só bens básicos, tá? Eu já mostro a tabelinha já. Mas o que a gente percebe aqui pelo lado do MQO tradicional, do puro, na verdade, né, MQO, o que nós temos aqui é que significantes foram só distância e a renda do país I, que é o Brasil, em relação ao parceiro J, né? E aí a taxa de câmbio, a sua flutuação, né, a sua volatilidade não foi significativa para explicar. E o que eu coloco aqui é que o Brod e o Romales também já tinham encontrado esse tipo de situação para produtos básicos, ou alguma coisa que eles se referiram a commodities, né? Mas isso eu estou olhando somente um modelo mais, digamos assim, simples e não necessariamente o que você deve usar como referência. Agora, o painel de dados nos mostrou, pelos efeitos aleatórios, que foi o melhor modelo pelo teste de Hausmann, né, o mais indicado, pelo menos, que todos foram significativos, mas ainda apresentaram um sinal positivo. Bom, renda mais alta e distância mais alta, a gente até entende, né? Mas do ponto de vista de um fluxo comercial. Agora, eu estou falando de composição com variável dependente, né? Então, é uma coisa que não é tão óbvia assim, né? De você aumenta a distância, necessariamente você deveria diminuir o fluxo comercial. Aqui ele está dizendo que está aumentando, né? Então, é tal negócio. Não se esqueçam que a gente está lidando com produtos básicos, né? Então, nem todos. O produto básico, de modo geral, tem menor valor agregado, então o custo é muito mais alto, né, óbvio, de transporte e tudo mais, mas, em compensação, nem todos os países dos 10 parceiros produzem os mesmos produtos básicos, né? Então, às vezes, a distância não necessariamente vai implicar em que você tem que reduzir comércio. Pelo contrário, porque ele não vai ter de comprar, né?
Isso tem que levar em consideração. Agora, a variável mais interessante que a gente estava buscando aqui era realmente a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é que afeta positivamente. Então, como alguns autores que eu citei, o Joseph, por exemplo, é um deles que confirmava já isso aí com seus estudos. Bom, no caso da tabela, então, é exatamente esse que é o resultado que nós temos aqui, né? A volatilidade foi significativa, mas positivamente influenciando a composição de comércio básicos do Brasil com seus 10 parceiros lá, né? Bom, e a distância positivamente relacionada, né? O que é estranho, mas vejam, de novo, não é fluxo, é composição. Então, tomar cuidado com isso. No caso dos semi-manufaturados, foi o menos interessante, porque, bom, tanto a especificação de MQO quanto a de painel, nenhuma praticamente deu nada em termos de taxa de câmbio influenciar essa proporção. Mas vocês também viram, perceberam dos gráficos anteriores, que essa não variava também, né? A participação praticamente sempre mantém a mesma historicamente com esses parceiros. Então, também não é grande, não se esperaria muita coisa diferente disso, né? Mas, enfim, fizemos o teste e tal. Claro, bom, eu vou mostrar pelo resultado aqui. Claro que algumas variáveis foram significativas, a distância aqui continua positiva e tudo mais, a renda, etc., mas a volatilidade não se mostrou importante para essa categoria de semi-manufaturados. E os manufaturados, que são aqueles bens mais industrializados, né, com maior valor agregado, esses sim mostraram que todos os sinais, aí sim, no caso da OLS, né, negativos os coeficientes e também significativos da distância e a renda, tá? Volatilidade não foi significativa, mas no caso do painel ela foi negativa e ainda por cima significativa. Ou seja, todos os parâmetros foram significativos nesse modelo, com os manufaturados, e aí ela tem até a própria distância, aí sim, sendo importante, do ponto de vista de ser significativa e aí sim negativa, né? Agora, o que interessa para nós realmente foi esse valor aqui, que não só foi significativo, mas também a volatilidade afetou negativamente a participação de produtos manufaturados aí. Então, quer dizer, uma conclusão assim, muito bem, né, resumida, poxa vida, quanto mais volatilidade o meu câmbio no meu país tiver, é muito pior se eu quero exportar produtos mais agregados, com maior valor agregado, mais industrializados, né, do ponto de vista de composição, né, não necessariamente em termos de fluxo, né. O que foi um resultado interessante, né. E aí, finalmente, a gente tem as conclusões, não sei se fui muito rápido, né. O principal objetivo do estudo realmente foi fazer essa análise de quanto que a taxa de câmbio, a volatilidade, a sua variabilidade afetam o comércio setorial do Brasil através dessa composição das exportações brasileiras com relação ao total, né? E aí o efeito foi bem diferente de cada setor. Acho que esse é um resultado muito interessante, porque aquela história que eu tenho um certo viés do ponto de vista de pesquisa, que eu não gosto de trabalhar com coisa muito agregada, né? E isso eu falo para meus alunos, né? Seja da forma de setor e seja da forma regional, né? Então, e principalmente quando a gente fala em políticas, né? Eu não consigo enxergar políticas nacionais, entendeu? Para mim tem que ser sempre regional ou setorial, alguma coisa parecida, né? Ainda mais o Brasil do tamanho que é. Para mim isso não entra, mas enfim, então esse é um pouco do meu viés com os alunos, né? Quer dizer, eles sofrem, mas eu acho que vale a pena, né? Esse efeito foi diferente para cada setor e foi um exercício, digamos assim, do ponto de vista da pesquisa da aluna, foi um resultado que ninguém esperava no começo. Quer dizer, a gente desconfia, mas você, a partir do momento que você faz, aí você vê, né? E eu acho que isso foi interessante, né? E os resultados, na verdade, mostraram que, bom, a taxa de câmbio responde diferente para, digamos assim, a composição do comércio responde diferentemente para diferentes volatilidades ou níveis de volatilidade da taxa de câmbio. Não só em relação a ela, mas também as outras variáveis que a gente usou como distância, né? Vocês viram que passa de positiva para negativa, dependendo da categoria, né? E a própria renda também, que uma hora é positiva, outra é negativa. Então, essa é uma coisa interessante de olhar do ponto de vista da diferença que foi dos três resultados. O semi-manufaturado foi realmente o menos interessante, né? Mas acho que já era de se esperar pelos dados, né? Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu acho que, na verdade, o estudo não para por aí, né? A ideia é aumentar sempre a amostra, é trabalhar com outros métodos, inclusive a questão da volatilidade, como se mensurá-la, né? E também fazer alguns outros insights em relação, inclusive, aos parceiros, né?
Porque se você somar ali, dá o quê? Não dá 40%, se é que dá isso do total. Se você conseguir incluir mais, você ganha graus de liberdade e você tem mais informações de outros parceiros importantes também, né? Mas, enfim, mas vocês viram que é bem diluído. Você vê, teve anos que o Brasil, se você pegasse esses 10 parceiros, ou 10 parceiros em geral, a proporção do comércio brasileiro era mais de 60% com esses caras, né? 80%, 90%, dependendo do ano. Isso que eu disse que lá atrás foi desconcentrado, né? Então, cada vez mais, isso é interessante de olhar, do ponto de vista de você ter mais parceiros e ver o que acontece com essa pauta de exportação, do ponto de vista de concentração e tudo mais, né? Agora, a gente está vivendo aí um momento um pouco diferente, a questão de preço de commodities, né? Quer dizer, dependendo dos produtos, aí você vai ter esses movimentos de sobe e desce, e que muitos criticam o fato de a gente ficar cada vez mais vulnerável baseado em produtos básicos, por exemplo, né? Mas, poxa, de novo, né? No caso do Brasil, pelos que os resultados mostraram, o fato de nós termos uma política... Bom, nós não temos mais, né? Mas se a gente tivesse uma política cambial muito, né, muito volátil, como a gente já teve, anos recentes aí, ela até seria um bom indicador aí para a composição de produtos básicos que a gente viu por aí. Parece que contribui para aumentar. O problema é que aquela história de novo que eu volto a fechar a apresentação como eu comecei, quer dizer, mas é ruim ou é bom a gente exportar mais ou menos produtos básicos? Quer dizer, volta aquela pergunta de novo. Se a ideia é ter produtos de maior valor agregado para ser exportado, ela não seria uma coisa boa, né? Porque a gente viu que ela afeta positivamente as exportações de produtos básicos. Então, vamos tentar fazer o contrário, né? Mas, se isso não é um problema, eu acho que assim, eu acho que o Brasil peca muito nessas questões, né? Quer dizer, eu não sei o que os professores, os colegas aqui pensam, o André e tudo mais, mas eu percebo que existe uma certa segmentação de políticas no Brasil que elas parecem que não conversam, né? Então, política comercial, às vezes, está totalmente alheia do que acontece no resto, e quando a gente vê que elas têm ligação, né? E vice-versa, quer dizer, eu não vejo as discussões, por exemplo, quando vai falar sobre problemas que o Banco Central vai tentar lidar e tudo mais, eu não vejo, nunca vi ninguém conversar com ninguém do MDIC, por exemplo, né? Quer dizer, você não vê essas coisas, né? Ou o pessoal da indústria, ou seja, é complicado isso, né? Eu sei que o Copom lá tem os seus membros lá, representativos e tudo mais, mas eu digo assim, a via de mão dupla, né? Não é só num sentido, eu acho que também tem o outro, né? Enfim, então eu vou fechar dessa forma, quer dizer, colocando que isso aqui é só uma pequena parte da pesquisa que o núcleo nosso faz lá, e que o núcleo tem esse nome de Economia Internacional e Desenvolvimento Econômico, porque não é só uma coisa ou outra, né? É um pouco desse link que a gente tenta fazer. A gente tem 4 linhas de pesquisas que meio que tentam representar certas relações como essas, inclusive modelos macroeconômicos, você pode colocar lá sem problema algum, porque está relacionado com estrutura econômica em geral e tudo mais, e tem professores que trabalham com isso, né? Então, tecnologia também tem gente que trabalha e tudo mais. Ou seja, tem tudo a ver, mas você tem que saber tentar, assim, digamos assim, acomodar, né? E fazer os links, né? A maioria aqui, o que é? A maioria é aluno de mestrado e doutorado também, né? Então, o pessoal já é muito experiente para escutar o que eu vou falar, mas eu costumo falar muito para o pessoal da graduação, mas também eu falo para os alunos, principalmente do mestrado. O mais importante é fazer esses links, né? É os links às disciplinas que os alunos estudam, porque se você olhar as coisas de forma totalmente compacta ou segmentada, né, digamos assim, você não consegue consolidar conhecimento, né? O cara tem que pegar a ideia da macro, tentar ligar como é que se faz com a micro, tentar ligar com a matemática que teve, com a econometria, como é que estima aquilo. Porque se você não fizer esse exercício, é quase que adiar o aprendizado para você depois ter que aprender sozinho, tendo que dar aula. Que é o que acontece, não é? A gente tem que dar aula, a gente aprende muito mais dando aula do que realmente, pelo menos no meu caso, né? Aprendi muito mais dando aula do que fazendo doutorado, por exemplo. Então, se você faz os links, facilita, né? Então, esse é um pouco do que esse núcleo aí tem a ver por trás e um pouco do porquê que a gente está trabalhando com essas coisas, né? Mas obrigado pela paciência e, se tiverem perguntas, estou à disposição.